Viver cada experiência, viver. É aprender lições a cada momento, feliz ou de pesar. O nosso episódio de hoje não tem nenhuma participação especial, mas não deixa de ser extremamente interessante. Está na Revista Espírita de novembro de 1858. Trata-se de uma psicografia do espírito Madame Stahl, que foi obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em setembro de 1858, e Kardec faz questão de dizer que foi uma comunicação espontânea. O espírito não foi evocado. Ele simplesmente apareceu e trouxe uma mensagem através da médium presente. Nós nos sentimos extremamente sensibilizados com a mensagem trazida por esse espírito em torno de aspectos tão importantes da vida, do viver, do sofrer, de ter esperança, e gostaríamos de compartilhar com vocês. Viver é sofrer, sim, mas a esperança não acompanha o sofrimento? Não pôs Deus na mão dos infelizes maior dose de esperança? Criança, o pesar e a decepção acompanham o nascimento, mas à sua frente marcha a esperança que diz: avançai, o objetivo é a felicidade, Deus é clemente. Por quê? Perguntam os espíritos fortes, vir ensinar-nos uma nova religião, quando o Cristo estabeleceu as bases de uma caridade tão grandiosa, de uma felicidade tão verdadeira. Não é a nossa intenção modificar o que ensinou o grande reformador. Não, vimos apenas reafirmar nossa consciência, aumentar nossas esperanças. Quanto mais o homem se civiliza, mais deveria ter confiança e mais necessidade temos ainda de o sustentar. Não pretendemos mudar a face do universo, viemos ajudar a torná-lo melhor. E se neste século não viéssemos em auxílio do homem, seria ele muito infeliz, pela falta de confiança e de esperança. Eu não resisti e contei quantas vezes o espírito Madame Stahl fala em esperança. São 6 vezes. 6 vezes ela repete a palavra esperança. E isso me fez lembrar um texto que eu li uma vez do Paulo Freire, de quem eu gosto muito, que ele fala sobre esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. E eu acho isso muito interessante, porque a gente às vezes confunde um pouco a ideia de esperança, né? A gente acha assim que, se eu tenho esperança de dias melhores, então eu vou ficar aqui parada, aguardando as coisas mudarem, o governo mudar, o homem tomar jeito, a transição planetária. E, na verdade, essa esperança precisa ser ativa. Em várias palestras também o Haroldo Dutra Dias fala dessa questão da espera ativa ou do esperançar, que é como aquele agricultor que tem esperança, acredita fielmente, confiante, que tudo aquilo que ele cultivou, toda aquela terra que ele trabalhou, vai germinar, vai nascer, que tudo aquilo vai ter um resultado. Mas ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa trabalhar a terra, arar.
ele precisa semear, cultivar. Se ele simplesmente ficar ali olhando, não vai acontecer nada. Ele precisa trabalhar, fazer a sua parte e entregar a Deus a parte que é de Deus. Entregar à natureza a parte que é da natureza. E o que a gente faz, ou melhor, não sei vocês, mas o que eu faço muitas e muitas e muitas e muitas vezes é não fazer perfeitamente a minha parte. Em muitos casos, a parte que me cabe fica meio assim capenga e eu fico querendo tomar conta, ansiosa, me ocupando da parte que é de Deus. Vê se faz sentido isso. Eu, espírito imperfeito, criatura, passo os dias preocupada com a parte que não está ao meu alcance. E deixo a parte que está ao meu alcance pela metade, sem fazer direito. Faz sentido? Não faz sentido. Mas vai dizer que você às vezes não faz isso. Então precisamos esperançar ocupados, ativos, fazendo a nossa parte. Após essa mensagem fornecida pelo espírito Madame Stahl, uma médium pareceu desfalecer. Na verdade, Kardec explica que foi um êxtase que ela teve e o próprio espírito Madame Stahl fala que era devido à aproximação da irmã daquela médium desencarnada que estava ali e que daria uma comunicação em uma outra oportunidade. E então, a Madame Stahl fornece uma mensagem para aquela médium sobre a situação que ela estava vivendo naquele momento por conta do afastamento, por conta da desencarnação da irmã que estava ali presente. Uma palavra de consolação a um coração que sofre. Por que essas lágrimas de mulher para uma irmã? Essas incursões ao passado, quando todos os vossos pensamentos deveriam voltar-se para o futuro. Vosso coração sofre, vossa alma tem necessidade de expandir-se. Pois bem, que essas lágrimas sejam de alívio e não originadas pelos remorsos. Aquela que vos ama e por quem chorais é feliz e venturosa. Esperai, reunir-vos a ela um dia. Não havedes, entretanto, para ela não existe separação, desde que está constantemente perto de vós. Eu fico imaginando que consolo escutar isso. Que consolo para o coração daquela irmã, daquela médium, que devia estar sofrendo muito por conta dessa separação, por conta da saudade, que, como diria Chico, é um sentimento que fere nos dois mundos e que tem ali essa mensagem libertadora, que não aplaca a saudade, é claro, mas que dá esperança de um reencontro. Precisamos viver cada experiência, viver. Sofrer, lutar, sempre aprender,
Crescer, amar, é viver. Até o próximo episódio.